Olá, hoje nós vamos estudar os capítulos 4 a 6 de Ezequiel, versículos 1 a 2 do capítulo 4. Esboçar a planta da cidade num tijolo de barro não era prática incomum no mundo antigo. Ezequiel foi instruído a esboçar o cerco de Jerusalém. O propósito de um cerco era esgotar os inimigos pela interrupção de seu abastecimento de comida e provisões. Arietes eram arrastados através de rampas de cerco para atacar os muros da cidade. Versículo 3. A assadeira de ferro era parte do equipamento sacerdotal. Versões domésticas provavelmente não eram de metal. O sinal garante que o cerco, que poderia ter sido interpretado como uma negligência passiva de Deus, seja entendido como uma hostilidade deliberada. Versículos 4 a 6. Ao deitar-se sobre o seu lado, provavelmente voltado para o norte, Ezequiel ilustrava o castigo de Deus a Israel, e ao deitar-se voltado para o sul, o castigo a Judá. Não se deve necessariamente assumir que Ezequiel tinha ficado deitado nessas posições o tempo todo. Sem dúvida, ele ficava assim durante alguns momentos de cada dia, como indica a sua necessidade de preparar as refeições. Versículos 7 e 8. Como o profeta faz o papel de Deus nessa encenação, o braço descoberto sugere o mais usual braço estendido, com o qual o Senhor age em nome de seu povo. Mas aqui é usado contra Jerusalém. A mudez de Ezequiel dá lugar ao discurso com a instrução para que profetize contra a cidade. Ele seria amarrado com cordas para simbolizar a impossibilidade de os judeus serem capazes de livrar-se do castigo. Versículos 9 a 15. Ezequiel fez pão com trigo, cevada, favas, lentilhas, milho e aveia. Fazer pão misturando todos esses ingredientes era uma indicação de que faltava comida, e a pesagem diária da comida enfatizava isso. As pessoas tinham de viver com aquilo que conseguissem de todas as fontes durante a fome. Trigo e cevada normalmente eram usados na preparação do pão, mas não favas, lentilhas, milho e aveia. Ele se deitou sobre o seu lado 390 dias, depois 40 dias, comendo esse pão por peso e bebendo água por medida. Fez tudo sobre um fogo feito com esterco. Era hábito usar esterco de vaca queimado em cinzas, sem o uso do forno. O profeta se recusou a usar o esterco de homem. Por isso, Deus permitiu que ele o substituísse por esterco de vaca. Isso tornaria impuro o alimento. Essa era a lição ensinada ao se comer esse tipo de pão descrito e cozido sobre o esterco. Os judeus comeriam pão imundo entre os gentios, para onde seriam lançados por Deus. Versículos 16 e 17. A profecia aqui era que Deus cortaria o suprimento de comida em Jerusalém durante o cerco, e todos os judeus da cidade comeriam o pão por peso e beberiam água por medida e com ansiedade, até que fossem consumidos por seus pecados. Durante o cerco, a fome foi tão severa que alguns até chegaram a matar e cozinhar os filhos por questão de sobrevivência. Agora nós vamos estudar o capítulo 5, versículos 1 a 4 do capítulo 5. Raspar a cabeça estava geralmente associado a ritos de lamentação e lamentar os mortos. Dessa maneira, era proibido aos israelitas. Pesar em balança era um símbolo de avaliação para juízo iminente. Da última terça parte do cabelo, que estava destinada à dispersão, Ezequiel devia apanhar algumas mechas e atá-las nas bordas de sua veste. Isso representava a sobrevivência de apenas um remanescente de exilados. Da perspectiva antiga, o exílio era um destino do qual as pessoas nunca retornavam. O cabelo espalhado ao vento seria impossível recuperar. Ao atar os remanescentes do cabelo em sua roupa, Ezequiel indicava que o futuro do povo de Deus estava com os exilados na Babilônia. O juízo de Deus jamais ocasionaria o fim completo de Israel. Versículos 5 e 6. Aqui não é a cidade em si que está sendo considerada, mas ela foi usada para representar toda a terra prometida, que, a despeito de sua oportunidade e responsabilidade estratégicas, havia rejeitado a Deus. Versículo 7. Em vez de ser uma testemunha de Deus para as nações pagãs, Israel as havia excedido nas práticas idólatras. As nações mantinham seus ídolos familiares, enquanto Israel havia abandonado seu Deus vivo e verdadeiro. O povo de Deus era pior que os pagãos, considerando-se a proporção do conhecimento espiritual e dos privilégios que havia recebido. Os castigos de Deus são sempre proporcionais ao conhecimento e privilégios que as pessoas receberam. Visto que o povo de Ezequiel era único na desobediência em que incorreram, eles deveriam se notabilizar pela punição que receberiam. Versículos 8 a 10. O livro de Lamentações revela o quanto essas profecias se cumpriram literalmente quando pais praticariam canibalismo, alimentando-se da carne de seus próprios filhos e os filhos de seus pais, nesse tempo de extrema fome.
Depois de muitos séculos, as ameaças de Levítico 26, versículo 29, e Deuteronômio 28, versículo 53, foram confirmadas na vida da nação desobediente. Até mesmo o remanescente seria espalhado e sofreria. Versículos 11 e 12. Aqui temos um juramento solene, empenhando a própria existência de Deus, de que as profecias serão cumpridas. O maior pecado havia sido a profanação do santuário, o que mostrou a profundidade da iniquidade deles. Os 4 bem conhecidos tipos de castigo, peste, fome, espada e dispersão, seriam os que viriam sobre eles. Eles não tinham lugar para oferecer sacrifício de sangue, tendo assim que suportar os próprios pecados sem qualquer alívio. Versículo 13. Deus castigaria os israelitas pelos pecados que cometeram e queria que eles soubessem que cumpriria o que disse. Versículos 14 e 15. A nação que for escolhida para a glória iria se tornar um espetáculo de decadência moral para as nações. O papel das nações aqui contrasta com a bênção original que Israel deveria lhes trazer. Israel fracassou nessa tarefa. Versículos 16 e 17. São as 4 calamidades das mais comuns: a fome da cidade sitiada, a ameaça das selvas quando os habitantes do campo fogem das cidades, a peste causada pela fome e pela concentração do povo em cidades fechadas e a morte pela espada do inimigo. Tal seria a situação do país invadido pelos exércitos do inimigo. Agora nós vamos estudar o capítulo 6, versículos 1 a 3 do capítulo 6. Ezequiel podia falar apenas quando tivesse algo da parte de Deus. A mensagem do capítulo 6 diz respeito ao juízo que Judá sofreria por causa da idolatria. Os montes representam toda a terra, porque a terra de Israel era montanhosa e cheia de colinas. Os montes eram, com frequência, centros de adoração idólatra. Portanto, a referência a Israel como montanhosa é uma referência à apostasia de Israel. Os altos eram plataformas elevadas nas quais se realizavam sacrifícios que poderiam, portanto, ser destruídos. Versículos 4 a 5. Para os hebreus, queimar cadáveres sobre os altares contaminava os altares. O principal pecado dos israelitas contra Deus era ter quebrado a sua aliança com ele mediante a idolatria, adorando falsos deuses. Versículos 7 a 10. Nessa profecia, um raio de luz aparece. Deus pouparia algumas pessoas, mas somente depois que aprendessem severas lições. A aniquilação completa é moderada, com a promessa de um remanescente. O remorso dos sobreviventes é acompanhado pela descrição impressionante do efeito que a idolatria tinha sobre Deus, pois ele diz que sofreu, indicando profunda tristeza pelo pecado do povo. Versículos 11 e 12. A espada indicava a guerra e a morte na batalha. A fome sobreviria quando os inimigos sitiassem a cidade. A peste e as doenças eram sempre um perigo durante os tempos de fome. O remanescente iria se angustiar e chorar por causa das práticas pecaminosas que ocorreram. Versículos 13 e 14. Ribla era uma localidade situada no norte do Líbano, onde o faraó Neco e Nabucodonosor usaram como base para algumas de suas operações nos anos finais da nação de Judá. Os ouvintes de Ezequiel teriam entendido a referência. Do deserto até Ribla significa da fronteira sul para a fronteira norte de Judá e Israel. A frase, e saberão que eu sou o Senhor, consta 65 vezes no livro de Ezequiel. O propósito de todo castigo de Deus não é a vingança, é imprimir na mente a verdade de que o Senhor é o único Deus vivo e verdadeiro. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 4 a 6 do livro de Ezequiel.